se tivesse esse podcast, na época que eu comecei, teria me evitado tantos perrengues. Então, parabéns, porque realmente vocês entrevistarem várias pessoas do mundo corporativo, de diversas atuações dentro dele, é realmente muito interessante para quem quer ingressar nessa área farmacêutica. Em 2025, recebemos líderes que vivem a indústria farmacêutica de dentro. Pessoas que têm visão, que tomam decisões difíceis e que compartilharam ideias capazes de transformar a forma como você pensa sua carreira, estratégia e impacto no negócio. Neste episódio especial, vamos trazer as dicas mais valiosas que tivemos de cada um deles. Você quer continuar crescendo, quer continuar evoluindo, quer ter oportunidade? Levanta a mão. Não espera cair no colo. Fale. Fale. Porque a gente sempre começa um projeto na empresa e fala assim, olha, vamos iniciar um projeto para discutir a visão da empresa. Precisamos de um grupo diverso. E aí todo mundo tem muito trabalho. Isso não vem, então ao invés de eu trabalhar aqui, eu vou fazer isso. Não. Isso vem on top of. Desenvolvimento pessoal não é uma coisa que você substitui o trabalho para desenvolver. Não é. Quem pensa que é assim está iludido. Vamos ser honestos. É um top off. Confiar no PDI da empresa, nessas coisas. É o teu stretch. É a tua moeda para o teu futuro. Então levanta a mão, seja curioso. Né? Esse sempre foi a minha personalidade. Sempre foi uma pessoa de levantar a mão, desde a época de hospital, de médico. Né? De levantar a mão, quero participar, posso fazer, posso ir. Não tem mais, posso só estar lá para poder ouvir, aprender como é que faz. Então, se isso é natural e genuíno, a gente que lidera eu que lidero uma empresa, ou que lidera uma BU, um departamento, adora esse tipo de perfil. Porque é quem você sabe que está a fim de aprender, de construir, de apoiar. Isso não adianta. Naturalmente, quando você vai pensar numa promoção, em reconhecer alguém, é natural e é justo. Como é que eu planejo a minha carreira? Eu tinha meses de empresa. Como é que eu planejo a minha carreira? E ele pegou um guardanapo, a gente estava no Walmart, tomando um café, pegou um guardanapo, uma caneta, e ele fez um gráfico bidimensional, XY. E falou, Cris, determine onde você quer chegar na tua carreira. Qual é o teu dream job? Vamos supor, você quer ser gerente geral. Muito bom. Botou aqui no canto direito do gráfico, gerente geral. Aí, você tem que colocar dentro dessa coluna todos os skills, soft skills, hard skills, conhecimento, experiência, né, que um gerente geral deveria ter para ser um gerente geral. Então, RH, finança, campo, experiência internacional, comunicação, liga, põe aqui. Agora vamos ver você hoje. Onde você está hoje? Você foi médico, é médico e está começando sua carreira como gerente de produto. Que skills você já tem? Daqui para cá, óbvio, né? Qualquer experiência deveria somar novos skills, olhando para a tua meta. Cara, eu fiz isso naquele mesmo dia. Porque eu tinha mais ou menos o que eu queria fazer. E assim, óbvio que isso não é linear. Isso não é, eu boto, acontece. Mas você não pode deixar acontecendo. Né? Claro, te dá intencionalidade. Uma das principais qualidades que um líder tem, quando ele é um bom líder, é a capacidade de criar um time, gerar confiança dele com o time com ele, ao ponto de que as pessoas se sintam confortáveis, seguras para falar o que elas pensam e para que ele também possa falar o que ele pensa, o que ele sente e possa até contar a fraqueza dele para o time dele. Essa vulnerabilidade, que é o que você está falando, né? A gente vai ter sempre o que aprender. E de verdade, a gente erra também tanto quanto qualquer outra pessoa. De repente até mais. Né? E erra sozinho, porque erra num ambiente muito isolado, muito solitário muitas vezes, por decisões sensíveis, por algumas questões que são pertinentes a uma posição de liderança. Eu gosto muito de um livro que fala um pouco sobre isso, né? Que o livro chama As 5 Disfunções de um Time, do Patrick Lencioni, em que ele fala que a principal disfunção que leva um time a ser um time inefetivo é a falta de confiança entre as pessoas do time. Quem tem que dar o tom é o líder. Porque se o líder fala assim, vamos lá, me dá o feedback aí, embora eu já saiba que talvez eu tenha pouca coisa para trabalhar. Já acabou a comunicação, né? Já acabou a comunicação. Eu não estou vulnerável para ouvir nenhum feedback. Sim.
das piores coisas que você pode querer como líder é consenso. Você tem que querer que ao final da discussão nós estejamos de acordo, mas não consenso. Porque o consenso implica que, assim, geralmente quando há consenso, porque a pessoa não colocou o que ela pensava de verdade. Ou ela chegou num ponto que ela falou assim, sabe uma coisa? Não vale a pena. Não vale a pena. E aí você perde a capacidade da pessoa trazer o valor que ela tem para aquela discussão. Né? Então eu gosto da discussão, da discussão produtiva, gosto do conflito, né, de ideias. Agora, acabou a discussão? Maria, te escutei, Rodrigo, te escutei, tem uma opinião diferente. Aí alguém tem que tomar decisão. Geralmente, nesse caso, né, pode ser eu. Vou dizer, Rodrigo, por esse motivo aqui, decisão é essa, essa, essa. Você fala, Cris, eu entendi a tua decisão, você pode não concordar. Não seria a que eu tomaria, mas não é, mas você me ouviu. Eu te ouvi. E essa transparência, né? Exato. Então, assim, tem um comprometimento aqui. É diferente de eu falar assim, Rodrigo, a partir de amanhã, isso aqui, acho que verde, eu sou Flamengo, eu não gosto de verde. Amanhã, vermelho e preto, beleza? Você nem me ouviu? Aí vermelho e preto não sai bem lá no vídeo, você vai dizer assim pro Canezinho, eu nunca colocaria. Não fui eu, não que fui cor eu. escolhida. E, querendo ou não, né, o impacto é sempre muito importante, porque quando você está falando da vida de pessoas, e esse é um grande propósito de eu continuar trabalhando na indústria farmacêutica sem qualquer falso moralismo, você tem que pensar populacional, você tem que sempre fazer um funil de quais são as perspectivas reais daquela doença, o impacto daquela doença e aonde aquilo pode te levar. Isso é um propósito descrito. Mas do ponto de vista de marketing, e aí você falou, né, a gente sempre pensa fora da caixa, sempre pensa grande, eu sempre penso que eu tenho que sempre ter oportunidades ali dentro da manga. Então, se eu não pensar no macro para chegar no micro e fazer uma boa apresentação, defender um plano, eu vou ter que tirar essas oportunidades. Então, um estudo da doença muito bem feito, com uma jornada do paciente muito bem desenhada, e entender onde que estão os reais gaps, te traz para uma perspectiva dessa, de grandes projetos, de impacto realmente populacional, impacto na sociedade, campanhas de... Agora, em doenças raras, as campanhas de awareness são incríveis. A gente ganhou um prêmio, tá pleiteando um próximo para grandes projetos. Então, eu acho que isso acaba impulsionando, de uma forma geral, o time, movimenta a empresa. Acho que, no final do dia, é o grande tesão da coisa, sabe? No marketing da indústria. Porque a gente não pode fazer propaganda, assim, né? A gente não tá no congresso e faz grandes exposições de marca. Diferente um pouco da legislação dos Estados Unidos, que eu acho que é um dos mais diferentes, a indústria é bem formatada no que a gente pode fazer, do que a gente pode criar. Então, pensar grande, de forma de impacto populacional, de impacto do paciente, eu acho que é realmente o que me guiou e trazem cases importantes que realmente mudam aí a história, de repente, de algumas marcas ou alguns projetos que eu passei. A rapidez com a qual eles conseguem o insight é muito maior do que eu, que estou lá no escritório fazendo milhares de reuniões e tendo... Não conversa com esse médico todo dia. Exatamente, não converso, não tem essa dinâmica. O MSL, então, é de longe um cara muito estratégico também para esse tipo de insight, mesmo de nortear aí a parte científica do que a gente precisa abordar melhor ou não. É uma dinâmica rápida, que funciona de forma colaborativa e organizada, funciona, e que acho que cada vez mais, e no ambiente de doenças raras, ou até no ambiente, eu vim também de uma área de oncohematologia, funciona muito bem essa dinâmica dos insights dos caras de campo. Né? Para um planejamento estratégico de qualquer marca de sucesso, não existe um time marketing e um time médico. É o time marketing médico. Né? É a gente caminhar realmente lado a lado. A gente está falando aqui numa realidade de doenças raras, onde a parte o bloco científico é extremamente denso, extremamente importante e reflete quase todas as nossas atividades. Então, não existe esse diferencial.
Tem que time estar médico junto, né? tá jogando como marketing, a gente tá jogando ali também, tentando entender, E até fazendo mesmo essas para não trocas fugir de desses coisa de compliance, né? insights. Porque tem o risco de você falar de um off-label, de alguma coisa assim, é gigante. Né? Total. Porque se eu coloco num formato único, aquela pessoa que gosta daquele formato vai receber bem a mensagem, mas a outra talvez não receba por conta de um formato. Então, eu acho que quanto mais formatos, melhor, porque somos uma sociedade muito heterogênea e a gente precisa estar disposto e disponível a alcançar essa heterogeneidade que a gente tem. Então, o WhatsApp, hoje, é a coisa mais fácil que tem, é se pegar um WhatsApp ali, ler e pelo menos despertar o interesse pelo conhecimento. Legal. E aí ele aprofunda mais, E aí, com depois vídeo, ele com um texto aprofunda. maior. Exatamente. Então, eu acho que existem alguns formatos que a gente pode utilizar como gatilhos para esse interesse, né, para essa descoberta do conhecimento e depois faz um aprofundamento. Então, acho que cada formato ele pode ter um papel importante nessa jornada do conhecimento como um todo e a gente tem que estar aberto que a todo momento vai vir coisa nova e vai vir coisa diferente, sim, e se adaptando. Porque acho que a ideia, né, de qualquer área médica é que todo mundo tenha acesso ao melhor conteúdo para que os pacientes se beneficiem disso. Então, como que a gente ajuda e dá ferramenta para propagar, além de ferramenta para o profissional de saúde propagar essa informação, mas também ferramenta para que ele eduque o paciente. Porque quando a gente está falando de endócrino, cardio, normalmente a gente está falando de doenças crônicas. E a doença crônica, o papel do profissional da saúde é muito importante, mas do paciente, eu acho que é muito mais. Porque ele precisa ter adesão àquele tratamento, ele precisa compreender e se sentir parte de todo esse processo de diagnóstico e de tratamento, porque vai ser para o resto da vida. E nem sempre aquele profissional vai estar ali todo mês lembrando, né? Às vezes é um medicamento que você tem que tomar todo dia. E a informação fica com ele. Né? Exatamente. Então, como que a gente ajuda a preparar, pegar todo esse conhecimento técnico de congressos e ir traduzindo ele até chegar num ponto que o paciente se sinta parte desse novo modelo de tratamento e siga, independente de você ter um profissional de saúde ali em cima ou não. Então, eu acho que o que a gente precisa ter muito claro é a curiosidade dessa pessoa, a sede dela por conhecimento, né? Então, tem que ter um conhecimento técnico muito diferenciado para estar em raras, porque o médico de raras, ele vai discutir a doença do paciente. Ele não vai discutir só o produto, mensagem. Geralmente são mercados que não têm tantos competidores assim, né? Mas são mercados altamente especializados e que antes da gente falar de produto, a gente tem que estar muito claro quem é aquela doença, como a gente tira o paciente da invisibilidade, torna visível, aí vem a outra etapa que é o diagnóstico, você fazer o burden da doença, o diagnóstico, e aí finalmente você vai falar de produto. Então aquela clássica de eu tenho que conhecer apenas o estudo, eu tenho que saber as mensagens promocionais que meu gerente de produto vai me passar, não, esquece. Então a pessoa o CT, ele realmente, esse consultor, ele tem que ter essa sede por conhecimento, porque senão o contato com o médico não vai passar, não vai ter profundidade, porque rapidamente o médico que tem essa aptidão para tratar o paciente raro, rapidamente ele entende se o outro lado tem profundidade para discutir. Como a gente conecta os experts, né, com os outros médicos daquela especialidade que está ali no interior ou que tal. Então, eu acho que aí a gente tem escalabilidade, obviamente, quando a gente fala de plataformas digitais e tudo, mas o feijão com arroz bem feito em raras também funciona. Então, quando você fala dos mini-meetings, né? Eu sou fã dos mini-meetings, quando a gente inova na forma de fazer, né? Então, cada mini-meeting desse que é feito em raras, que você tem um expert, com um grupo de médicos que foi organizado lá no interior de Minas Gerais,
E ali ele já estabelece uma conexão com aquele Você médico. põe efetivamente o expert com ele, né? Presencialmente, né? Isso a gente multiplica isso, obviamente, no Brasil todo, mas presencialmente faz muita diferença. E ali ele já estabeleceu uma conexão e já começa a procurar aquele médico para conversar. Isso não é bom só para o paciente, só para o médico daquela cidade do interior. Isso é bom também para o expert, Sim. porque cada vez, isso eu ouvi uma vez de um expert, é bem interessante, assim, cada vez que um médico traz um caso dele para discutir comigo, que sou um expert nessa doença, aumenta a minha experiência com aquela doença. Então, pro médico expert também é muito legal que tem Ele essa não vê só os conexão. doentes dele, né? Não vê só os Ele doentes. vê- E raras é muito importante, porque você não tem esse tamanho todo, né, Sim. para você ir criando a sua massa crítica Sim. e tal. Então, e hoje, assim, o Brasil né, pela toda a dimensão que a gente tem, e sempre tá como, já tá aí top marketing de cada laboratório, sempre tá incluído. Hoje a gente tem a expert em raras no Brasil, que é expert pro mundo. Então, que tá indo falar no mundo todo, tá saindo daqui para falar no Japão, tá saindo daqui para falar. Então, isso tudo é resultado disso, né? De como a gente, né, consegue Consegue ser conexão, consegue ser coisas. Todo laboratório hoje faz mini-meeting, né? Então, como que a gente consegue agregar valor nisso? Eu acho que é você investir na experiência. Então, para mim, o mini-meeting, eu trabalho desde um convite até um vídeo de abertura, né? Até as ferramentas inovadoras que a gente for usar para conduzir a discussão, sempre tendo paciente ali como centro. Então, aí que surgiu aqui nossa relação, né? Com o paciente 360, com a Imerso, enfim. Então, isso ajuda muito, porque ele não enxerga como mais um mini-meeting. Eu nem uso o nome de mini-meeting, eu já crio outros nomes, eles nem têm ideia que estão no mini-meeting pela roupagem que a gente coloca em termos de experiência. Em técnica de metodologia, de como aqueles speakers são treinados para conduzir discussão em grupos menores. Então, quando você olha isso e você vê, assim, a proporção que a gente consegue atingir é, tipo, 100 vezes mais quando a gente considera mini-meeting, né? Você pega 7 CTs, o que isso vai estar atingindo de proporção é uma escala muito grande com os mini-meetings. Eu acho que toda inovação, ele traz naquele primeiro momento, assim, para uma boa parte, tem aqueles que são, né, os early adopters de inovação e tal, e que vão puxar, mas para a grande maioria eu acho que traz uma resistência. Nossa, eu sempre fiz assim, principalmente o de raras, né, porque na cabeça deles, eles detêm um conhecimento, os experts, que ninguém tem. E realmente, a discussão fica muito, muito, muito na ciência, né? Só que quando a gente traz inovação, e eu para mim, esse é o grande desafio, como que a gente vai, não deixa entrar no lugar comum, não sou fã do feijão com arroz, acho que tem que fazer o feijão com arroz bem feito, mas como que a gente coloca um tempero aí, e eu acho que de primeira tem uma resistência, e eles são questionadores de natureza, porque é um médico altamente capacitado pelo perfil dele de inconformidade, né, com as coisas, de insatisfação, ele vai questionar, mas já aconteceu da gente, né, fazer juntos, né, doutor Rodrigo, ali trazer uma nova metodologia para condução de caso clínico e ter ali uma comoção. No início ser bem difícil. Bem difícil, a gente ajusta a rota, mostra flexibilidade, diz que não é um must have, né, mas que seria um nice to have, para poder trazer aquele mais de... Que o objetivo é o quê? Que aqueles médicos parem para pensar e comecem a suspeitar da doença, né, então hoje em dia o que tem evoluído em termos de como que a gente estuda educação, como que a gente estuda, como que as pessoas absorvem conhecimento, então tem que se atualizar, e aí eles entenderem que aquilo é habilidade para a vida deles, que eles não vão usar só quando estiverem falando sobre em nome daquele laboratório, mas eles vão levar isso para a vida, para qualquer outra aula que eles vão dar, e eles começam a ver que surte efeito. Então já aconteceu de uma situação mesmo de uma médica, que ela falou, não vou usar isso de jeito nenhum, Silvia, que absurdo. Eu fiz, não, tudo bem, não precisa, vamos evoluindo, se você algum dia se sentir confortável, você vai usar essa ferramenta, no caso do paciente 360. E aí, quando a gente viu, né, ela estava colocando um caso dela, e usando ela, mas não é só você mesmo para fazer um negócio desse comigo. Falar o básico é importante, porque a gente que está dentro da indústria acha que todo mundo já sabe o que é diabetes, todo mundo já sabe o que é câncer, Não, as pessoas não sabem. Então,
eu, pelo menos, me sinto feliz quando eu vejo que uma pessoa, pode ter sido uma pessoinha que já foi impactada ali, que vai chegar em casa, que vai atrás, que vai buscar Já um médico. mudou uma história, né? Já mudou. Eu sinto muito, eu tenho muito esse propósito pra mim. Da perspectiva de comunicação, se a gente está falando com o público leigo, eu acho que é muito importante a gente estar nesses canais que as pessoas estão. É dali que eu tiro muitas ideias pro meu dia a dia, assim. Um exemplo meio prático, né? É super comum nas redes sociais ali a gente ver aquelas conversas de Instagram, né? Que é a tela filmada e a conversa ali entrando. E aí tinha que anunciar uma parceria de um projeto de sustentabilidade. Eu falei, nossa, por que a gente então não monta algo nessa linha? É um formato. Então, a minha dica pessoal, né, não é de fato consumir os conteúdos, porque são eles que Tá na vão te rede. dar ideia para você ir embarcando e fazer algo diferente. Então, foi um post ali que a gente fez e que muita gente veio falar, nossa, que legal que vocês fizeram. Eu falei, eu acho que é isso. Quanto mais a gente consome esses conteúdos, mais ideia vai dando pra gente de como fazer diferente. E acho Sair um pouco dessa caixinha de indústria farmacêutica é muito legal. Porque, comumente, né, a gente está acostumado a fazer os roleplays, vamos dizer assim, simulada, prova. E quando a gente abre esse olhar, a gente vê, ali uma indústria de alimentos está fazendo outra coisa. Putz, o que eles estão fazendo que a gente pode aplicar aqui? Então, acho que isso é muito legal a gente beber de outras fontes, até porque a gente vai se atualizando. E a gente sai um pouco dessa rotina que a indústria farmacêutica tem, né? Esses costumes que a indústria farmacêutica tem, que a nossa força de venda já está acostumada e que às vezes não vai dar mais certo, né? Então, a gente vê muitas coisas que eram feitas em 1990, que a gente ainda faz, e por que a gente está fazendo? Sendo que, será que tá dando resultado mesmo? Não adianta eu pegar um cara cru, que acabou de entrar numa indústria farmacêutica e falar, faz aí uma simulada pra mim. Vai ser horrível. Sim, ele Vai vai ser travar, horrível. vai ficar com vergonha. Vai travar, vai ficar com vergonha, vai ficar pressionado. Às vezes ele não tem conhecimento suficiente pra fazer uma simulada. Então, como que eu deixo ele seguro cientificamente, seguro da fala, né? Seguro da capability que a gente precisa ter, para depois isso ser reverberado numa simulada. Então, como que a gente faz, né? Muitos treinamentos online, então, vamos fazer uma dinâmica de contorno de objeção sobre um produto X. Mas como a gente vai fazer? Vamos mandar um PPT, vamos fazer um jogo, que hoje em dia tem muitos jogos, né, até tanto presencial quanto online, que a gente pode fazer de inúmeras formas. Shark Tank, que a gente já fez, que é muito legal. A gente já fez, como que era o nome? Era um tabuleiro também, que dá para fazer tanto online quanto presencial. Um tabuleiro onde eles precisam ir seguindo casas. Então, eu acho que tem outras formas que também não deixam de ser uma, entre aspas, simulada, mas que não é aquele negócio tenso. Tipo, eu tô na frente do meu GD, eu tô na frente do MSL ou da área médica e vou ter que ir lá ter um speech, né? Então, acho que tem esses joguinhos. A gente também costuma mandar podcasts, né? Que foi o trabalho que a gente fez há umas 2 semanas atrás aqui, que durante, né, o campo deles, eles podem ouvir, podem parar, podem ouvir no fone, ou se não, algumas pílulas que a gente chama de conhecimento, que são imagens estáticas que a gente pode mandar para eles e ter lá uma mensagem-chave ou um contorno de uma objeção. Então, existem muitas formas assíncronas e síncronas que a gente pode utilizar que não seja uma simulada propriamente dita. Quando a gente faz uma experiência gamificada, além de ser divertido, porque a gente tenta deixar de uma forma mais leve, né? Tem os que não gostam e tá tudo bem, porque as pessoas aprendem de Cada um formas tem seu jeito, diferentes. né? Mas a grande maioria das pessoas gostam muito, porque além de ter a troca com o outro, você tá estudando. Sim. Isso é muito legal. E quebra, né, aquela rotina de escritório, dá uma aliviada um pouco no dia a dia, né? Exatamente. Eu fiz um treinamento em março que eu recebi vários feedbacks muito legais, que foi assim, a gente fez esse do tabuleiro, né?
E eles falaram: "Gente, eu acho que eu nunca aprendi tanto num treinamento como eu aprendi aqui". E não porque a gente fez uma simulada, porque a gente não fez. Basicamente, eles estavam discutindo com outros colegas, teve um tribunal, então: "Ah, eu vou defender o meu, você vai defender o outro". E eles aprendem com erros, eles aprendem com os acertos, eles aprendem, tipo: "Ah, lá em Recife a realidade é outra". "Ah, mas aqui eu tenho um médico que ele também tem esse mesmo comportamento, apesar de ser em São Paulo". Então isso é muito legal, né, a gente aprender, acho que no final das contas é isso, é troca humana, né, é troca de experiências, é troca de boas práticas, isso é muito legal. Eu acho que isso vai existir, Tá. independente de quem tá acompanhando aquela pessoa, porque, de novo, é isso, a realidade deles quando eles estão sozinhos é diferente. E eu acho que tem um ponto nosso de treinamento também que é isso, tipo: "Gente, beleza, a gente tá treinando eles aqui no ideal, pra eles aprenderem, mas na prática, o que que a gente quer? A gente quer que eles tenham uma prescrição, como que a gente vai fazer com que eles tenham uma prescrição? É com influência? É com persuasão? Não vai E talvez o ser". melhor seja treinar ele ter respostas boas para a parte científica, contornos bons de objeção, e Exatamente. aí deixa ele brilhar, né, deixa ele fazer o Exatamente, porque uma coisa que eu falo muito nos treinamentos é assim: "Gente, vocês são muito melhores do que eu pra saber o que tá acontecendo ali. Então beleza, hoje a gente tá vendo um recorte, a gente tá treinando vocês cientificamente, a gente vai fazer um jogo aqui pra treinar o contorno de objeção, mas isso é pra deixá-los seguros. A gente quer que vocês estejam seguros cientificamente e tecnicamente. Agora, o que que vocês vão fazer com isso, é a realidade de vocês". E eu sei que quando eu for sair a campo com eles, tem 2 pontos, né, tem aquela pessoa que ela vai ficar um pouco mais tensa, e aí ela vai querer seguir o script, e aí o médico até ajuda. "Não, beleza, eu sei que ela tá acompanhada, e tal", mas também tem a pessoa que fala assim: "Beleza, hoje você vai ver uma realidade mesmo", e vai chegar lá, o médico não vai olhar na cara dele, ou o médico vai falar: "Putz, esse produto aqui é ruim", e aí a gente vê o jogo acontecendo. Então acho que isso que é legal. Essa colaboração coletiva do desenvolvimento desse slide kit, para mim é essencial que aconteça, junto com esses caras, para que eles façam parte, principalmente os grandes experts da doença. Porque no final do dia, ou eles vão ser consultados, ou eles vão estar dando essa aula e eles precisam ter precisam fazer um endosso, né, tem porque 2 pontos importantes nisso, é porque você pega esse grande expert, meio que é o que você falou, ele precisa estar dentro, não dá para o líder sobre uma doença, sobre um tratamento no país, não está envolvido minimamente. E segundo, que conhecendo o perfil de médico, principalmente esse perfil de alguém que gosta de dar aula, ele quer dar o pitaco dele, ele quer do jeito, então precisa estar junto, Você né. tem alguns vícios, É. né. é. E até uma forma boa de se pôr alguém mais novo e aprendendo a história com alguém mais velho, faz esse Faz essa troca. E geralmente esse cara, o QL não vai ser ele que vai dar essa aula de slide deck, de, aula formatada mesmo da indústria, né. Ele vai estar dando muito mais aula da doença, uma aula mais ampla, uma aula mais realmente para um foco promocional, vão ser a base mesmo, os advocates, os caras que estão treinados e que vão precisar massificar as informações. E aí a gente também tem um outro ponto que é muito desafiador, que é você tem uma lista de 100 caras, como que você vai realmente fazer com que eles sejam escolhidos, né, Então para ele dar faz aula, uma aula senão por ele ano, né, senão ele você treinou ele, e ele não entendeu? dá E aula. aí sei lá, vou dar um exemplo, o cara de São Paulo viaja para o Nordeste, para Salvador, para dar aula, sendo que você tem um speaker lá, então essa dinâmica tem que ser muito alinhada entre campo, marketing e área médica, todo mundo precisa Bem saber, orquestrado, né. muito bem orquestrado, muito bem orquestrado. Eu particularmente tinha um sonho que eu acho que a gente está conseguindo até que realizar, que é ter uma plataforma onde você tenha visibilidade de todos os caras que estão treinados, de updates que são necessários fazer com esses caras, e também de evoluir de quais caras deram aula, teve Ter algum histórico, né. feedback, ter um histórico, porque hoje eu sei quem são esses caras, mas eu saio daqui, entra uma pessoa nova, não tem esse histórico, e aí, acaba que essa lista morre e sempre os 10 caras principais é o que vão viajar ao Brasil. Eu acredito que para discussões mais amplas ou high level, né, que você tem, experts,
a troca de casos clínicos, né, O médico aprende muito com o ele caso, aprende né? muito e tem uma troca muito interessante, você vê na prática mesmo ali o que vai acontecer. Se tiver interação ainda, sabe, interação da plateia, melhor ainda. Se tiver um residual depois para abrir para troca entre os experts, Quanto mais melhor engajamento e ainda. interação, Então, melhor. quanto mais, for fluido e for de troca, melhor. E quanto menor o tempo dessa palestra, melhor ainda. Então acho que tá um pouco assim. Ao contrário do que todo mundo pensa, ele acelera e não trava a inovação, tá? Porque assim, ele dá certeza daquilo. Quando você toma uma decisão baseada em dados fundamentados, aquilo se torna uma decisão sem retrabalho. Quando a decisão é mal fundamentada, isso gera incerteza, gera inseguranças, e isso pode fazer com que trave a inovação e não acelere a inovação. Porque, por exemplo, o Medical Affairs, ele não tem que entender só da literatura, da ciência. Ele tem que ler o mercado, ele tem que saber o cenário competitivo dos concorrentes, ele tem que escutar o médico, tem que escutar a força de vendas, ele tem que antecipar riscos de compliance ou riscos regulatórios. Tudo isso é importante ter no Medical Affairs. E com isso, você toma uma decisão bem fundamentada. Não é só uma expectativa, um desejo. Não, é a realidade, é aquilo que vai impactar e sempre com o paciente no centro. Então é super importante. Então, Medical Affairs bem fundamentado acelera a inovação. Assim como quando você é médico assistente, você está num hospital, às vezes você sabe que a enfermeira sabe mais do seu paciente do que você. E no mundo corporativo e no Medical Affairs não é diferente. Você precisa ter a visão médica, você precisa ter a visão de um biomédico que esteja lá, de um farmacêutico, de um nutricionista. Então, é importante você ter diversas formações dentro do departamento de Medical Affairs. Eu acho que isso cria um Medical Affairs muito mais multidimensional do que antigamente. Quando você falava gerente médico era só médico. Não, agora não. Então eu acho isso extremamente positivo. O médico, ele tem uma visão prática interessante, então ele como gerente médico tem a sua função importante, mas também você precisa dos outros players, um farmacêutico que entenda muito de farmacologia. Então é super importante você ter dentro do time todas essas formações. Às vezes você tem que, na teoria, aquele produto ia ser excelente. Só que será que ele está resolvendo o problema do paciente? Então você tem que fazer a seguinte pergunta: esse produto que queremos lançar, ele vai mudar o desfecho? Ele vai mudar a prática clínica? Se a resposta for não, então não é inovação, é modismo, né? Então eu acho que é super importante você escutar o médico de ponta e também você ver se aquele seu produto está fazendo diferença, né? Se aquilo que você idealizou realmente na prática funciona, porque a teoria é uma coisa, o dia a dia do médico é outra. O médico, ele lida com a falta de tempo dele, com diretrizes às vezes que são conflitantes, com acessos desiguais. Então, será que aquilo que eu idealizei, quando eu pensei lá no início do pipeline, realmente está fazendo efeito? Então, esse profissional, ele precisa sair a campo. Ele precisa ouvir na prática, porque a prática é muito diferente da teoria. Tem que ser uma pessoa curiosa cientificamente. Outro ponto interessante, eu acho que tem que entender do negócio. Não adianta ser uma pessoa extremamente brilhante na parte científica e também não entender o mercado. Então, eu acho que é importante, dentro do Medical Affairs, você ter pessoas com mente aberta, tá? Antigamente, o Medical Affairs era muito focado em literatura. Era aquele reativo. Não, agora não, ele tem que pensar em estratégias, ele tem que pensar em riscos, ele tem que ter toda essa curiosidade científica, tem que estar atento a detalhes. Isso é algo extremamente interessante, que médico na prática
clínica sabe a bula decor. O Medical Affairs tem que saber. Ele tem que conhecer o seu produto de cabo a rabo, né? Essa é a diferença dos detalhes. E você também tem que tentar minimizar os riscos que aquela medicação, aquele medicamento pode causar. Então, eu acho que, em primeiro lugar, você tem que ter esse perfil. Não é todo médico que tem esse perfil. Para uma empresa dar certo nesse sentido, a Medical Affairs tem que começar desde o início. Ele tem que ser o primeiro filtro científico do pipeline. Porque senão você tem um desejo, mas você não tem a realidade por trás. Então é muito comum você ver, vamos lançar tal produto, aí você vai olhar, as evidências são extremamente fracas. Então esse já é o primeiro filtro. Mas tem que ficar fazendo uma mandracaria aqui para explicar o produto. Exato, esse é o primeiro filtro. E quando você tem uma empresa onde o pipeline é iniciado por Medical Affairs, faz toda a diferença. Acho que é a cultura da empresa que faz isso acontecer também, né? E com isso você traz inovações bem fundamentadas. Obrigada a você que nos acompanhou e acompanha até aqui. Em 2026, seguimos trazendo as vozes que movimentam o dia a dia no setor. Porque se for para falar de farma, que seja sem edição.